Estamos ao vivo. Tô mostrando aqui também. Só tem outro agora. Aí começa a entrar. Bom dia, o pessoal tá entrando aí na live. Boa tarde a todos. Samuel, Lucas, Samuel Aires de Castro, de Goiânia. Um abraço, Samuel. Um abraço aí pro Lucas, o Jace. Abaixa só um pouquinho o volume do celular. Então estamos aqui começando mais uma live. Um abraço aí pra Denise. Vamos dar um tempinho pro pessoal começar a entrar, né? Vamos aguardar um pouquinho pro pessoal começar a entrar e acompanhar desde o início. Onde hoje vamos estar falando aí sobre metas. O Lucas online. E aí, André? Desde o início. Beleza, tá aí. Aqui fica bom que fica no salvo. Vamos aguardar, tá só nós aqui por enquanto. O celular da empresa já ligou, Jássio? Não, Ju. Ele tá descarregado total. O carregador não tá carregando, mas não tá ligando. Achou? Não sei. Só tá entrando. O pessoal tá entrando aí. Bárbara. Boa tarde aí, Ari Barbosa, Bárbara, JP Figueiredo Oficial, Juanzinho. Então, boa tarde aí a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live educacional do GTBC, Cursos Profissionalizantes, CPCM, Curso Preparatório para as Carreiras Militares, Guarda-Vida Civil, onde nós temos nosso curso de salva-vidas. São vários, mais de 30 cursos. E além dos cursos profissionalizantes, estamos inaugurando agora em breve faculdade também, com graduação, pós-graduação. Então, com vários cursos aqui no sul da Bahia, onde todos aí já sabem. Então, eu queria mandar um abraço a todos que estão entrando. O pessoal aqui de Barrolândia, que já começou a entrar, né? A Bárbara. O pessoal de Itabela, Ponto Central, Guaratinga, Porto Seguro. Um abraço aí para toda a diretoria, coordenação, nossos professores, gestores, os alunos, os responsáveis de Eunápolis, de Itapebi, Itagimirim, Camacã, Ilhéus, Costa do Cacau aí, diretor Tenente Araújo, Biomédica Lariana, todos os nossos queridos professores, Tenente Souza da Polícia Militar, vários professores aí, os nossos alunos queridos responsáveis. Um abraço a todos aí da Costa do Cacau, Ilhéus, Una, Canavieiras e demais municípios. Então estamos aqui nessa tarde de hoje com o nosso querido Antônio Zacarias, que vai dar uma palestra maravilhosa, sensacional hoje para vocês, com o tema Meta, onde ele vai estar ensinando vocês desde traçar as suas metas até você conseguir pontuar diariamente para conseguir alcançá-las. Então nós estaremos tendo esse privilégio hoje de ter uma verdadeira aula com Antônio Zacarias, que é um cara super experiente, palestrante de grandes companhias, reconhecido a nível internacional, onde é industriário, né, proprietário de uma das empresas que tem no Brasil, né, a Zacarias, que tem 95 anos de mercado e comanda 70% do mercado nacional na sua área de atuação. Então aí com a palavra o nosso querido Antônio Zacarias. Seja bem-vindo, boa tarde aí a todos. Boa tarde a todo mundo, boa tarde João, obrigado pela apresentação. Então vamos lá, vamos começar. Eu gostaria de começar com vocês, para a gente ficar todo mundo mais ou menos no mesmo nível de humor, o mesmo nível de hormônios. Eu vou falar com vocês sobre, vou pedir para vocês fecharem os olhos durante 1 minuto, só 1 minuto. E nesse 1 minuto, eu gostaria que vocês pensassem nas 3 melhores coisas que aconteceu na vida de vocês, desde quando vocês nasceram, qualquer coisa, desde que sejam coisas positivas, coisas boas, nascimento de filho, casamento, o que vocês quiserem. Então, quando eu falar 3, a gente começa, fecha os olhos e pensa em 3 coisas positivas, 3 coisas agradáveis, 3 coisas que nos fizeram bem, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3.
abrindo os olhos, uma respiração profunda. Como é que vocês estão se sentindo? Todo mundo feliz? Todo mundo alegre? É exatamente isso aí. Aquilo que nós vivemos, nós revivemos quando a gente pensa e a gente raciocina naquela época. E assim como a gente vive o passado, a gente pode viver o futuro. Eu vou falar mais para frente como é que a gente faz isso, tá bom? Eu vou citar uma frase do David Starr Jordan. O mundo se afasta e dá passagem para o homem que sabe aonde vai. O homem que sabe aonde vai, o mundo abre passagem para ele. E a gente sabe para onde a gente está indo? Nós temos metas definidas. Nós sabemos estabelecer meta. Por que a gente tem que estabelecer meta? Qual que é o motivo da gente estabelecer uma meta? Eu vou contar uma historinha para vocês. Se alguém já conhece, eu acho que a maioria já conhece, a história da Alice no País das Maravilhas. Alice era uma menina que estava passeando no jardim e caiu dentro de um buraco e foi para um outro mundo, mundo de fantasia. E ela ficou querendo voltar para casa. E andando por esse mundo de fantasia, ela estava perdida, ela viu um gato em cima de uma árvore, que era só um sorriso, inclusive, do gato. E aí ela pergunta para o gato, gato, qual o caminho que eu devo de tomar? Aí o gato fala para ela, para onde você vai? Aonde você quer ir? Ela falou, não sei. Ela falou, já que você não sabe, qualquer caminho serve. Vocês percebem isso? Se qualquer caminho serve, é o que a gente está fazendo. Nós não tomamos o nosso caminho, nós não temos a nossa resolução. Por isso que a gente tem que estabelecer meta. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual foi a última vez que vocês estabeleceram um objetivo e conseguiram alcançá-lo? Dá uma pensadinha. De preferência, feche os olhos, que aí vocês relembram melhor. Qual foi a última vez que vocês estabeleceram um objetivo e conseguiram alcançá-lo? Lembraram? Lembraram de algum? Não foi bom? Não foi legal? Não foi positivo para você? Quem que conseguiu chegar nesse ponto? Foi só você? Você teve ajuda de alguém? A gente chama isso de locus de controle interno, que é a nossa autorresponsabilidade. O que a Viviane falou na terça-feira passada. Nós temos que ser responsável por aquilo que nós queremos. E quando a gente quer alguma coisa, e a gente é responsável por isso, a gente consegue. Isso é autorresponsabilidade. Inclusive para evitar a procrastinação, ou palavrinha brava, procrastinação. Passar para frente aquilo que a gente tem que fazer. Vocês lembram quem assistiu a Viviane, viu que ela falou muitas vezes sobre isso. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar estabelecer alguma coisa, mas saber para onde a gente está querendo ir. Pensar no futuro, imaginar o futuro. Isso é objetivo, isso é meta. Senão, é sonho. Vou contar uma outra história para vocês. Um viajante vinha passando por uma estrada, e nessa estrada tinha um bosque, cheio de árvores. E aí ele notou que em cada árvore tinham vários alvos marcados, desenhados. E ele olhou nos alvos e viu que todos os alvos tinham um furo bem no meio da mosca, bem no centro do alvo tinha um furo. Ele ficou intrigado com aquilo, começou a olhar e ele falou, não tinha um que não tivesse bem no centro, não tivesse acertado na mosca, todos os alvos. Ficou impressionado e foi para a cidade. Chegando na cidade, ele foi se hospedar no hotel, perguntou para o gerente do hotel, falou, nossa, tem uma pessoa aqui que deve ser muito bom de tiro, né? Ele falou assim, por quê? Ele falou, eu estava ali no bosque, estava vendo, cada árvore que eu vi aqui tinha vários alvos e todos eles o cara acertava na mosca. Aí o gerente do hotel falou, rindo para ele, esse aí é o louco da aldeia. Ele falou, o cara é louco e atira desse jeito? Ele falou, não, o que ele faz? Ele atira, depois ele vai lá e desenha o alvo. Vocês perceberam isso, gente? Às vezes a gente se faz o louco da aldeia. Quantas vezes vocês quiseram ir para algum lugar e foram para outro lugar?
Quantas vezes vocês tiveram vontade de fazer alguma coisa e aconteceu outra completamente diferente? Quantos sonhos que vocês tiveram e não foram realizados? Por que isso? Porque vocês não estabeleceram meta. A meta, para ser meta, ela tem que ter algumas características. Depois eu vou usar o flip chart, que é para a gente escrever, se vocês quiserem, e fica à vontade para fazer pergunta, tá, gente? Fixe aí perguntas aí, Alessandro, por favor. O Alessandro vai passar para a gente as perguntas, tá bom? A meta tem que ser, eu vou usar uma palavra em inglês, mas a meta tem que ser smart. Smart em inglês significa esperto. Eu tenho aqui no quadro a palavra smart. Por que a gente usa isso aqui? Para lembrar do que deve ser feito quando a gente vai estabelecer uma meta. Como que a gente estabelece essa meta? A meta tem que ser específica, de preferência escrita. Por que escrita? Nós temos duas formas de pensar, uma rápida e uma devagar. A maneira rápida de pensar é isso que eu estou fazendo agora. Eu penso e já solto. Eu não raciocino muito. Eu estou pensando rápido. É o pensamento rápido. Quando eu escrevo, eu passo esse meu pensamento para o meu córtex, para frente do meu cérebro. E esse pensamento passa a ser mais racionalizado e passa a ser mais lembrado. Então, quando eu penso devagar, a maneira de pensar devagar é escrever. Isso é uma técnica que eu uso e depois que eu comecei a usar, eu comecei a ter muito mais resultado na minha vida. Então, voltando à meta, a meta tem que ser específica. Para ser específica, ela tem que ser escrita. E por que a gente deve escrever a meta também? Porque quando você escreve a meta, se você quiser ter apoio de alguém, ou se você quiser ter o apoio de alguma pessoa que pode te ajudar, uma pessoa de confiança, você mostra essa meta para ela. Porque enquanto ela está na sua cabeça, ela é um sonho. A hora que ela passa para o papel, ela passa a ser uma meta. Ela passa a ser alguma coisa que você quer alcançar. E aí, se as pessoas puderem te ajudar, elas ficam cientes daquilo. Muito melhor do que se você só falar. Beleza? Passando para frente, ela tem que ser mensurável. Ela tem que ser mensurável. O que é uma meta mensurável? Eu quero comprar um automóvel. Para comprar esse automóvel, eu vou precisar de dinheiro. Como que eu vou conseguir ter esse dinheiro? Vamos supor que eu vou comprar um automóvel de 50 mil reais. Eu vou precisar de juntar 50 mil reais para comprar esse automóvel. Ou fazer um financiamento. Ou de qualquer maneira. Eu vou conseguir o dinheiro e quando eu conseguir esse dinheiro, eu tenho mensurar como eu vou pagar essas mensalidades, tá certo? Então, para eu comprar um automóvel de 50 mil cruzeiros, de 50 mil reais, eu vou ter que fazer algumas reservas ou uma economia, por exemplo, de 10 meses de 5 mil ou 100 meses de 500 reais e assim por diante. Então, ela tem que ser mensurável. Se você não conseguir medir a sua meta, ela não é meta, ela é sonho, tá certo? Aí eu quero ficar rico. Rico quanto? O que é ficar rico? É ter 1 milhão? É ter 2 milhões? É ter 100 mil? Então, se você não tiver quanto você quer, não é meta, é sonho. O A, ela tem que ser alcançável. O que é uma meta alcançável? Por exemplo, o Schwarzenegger, que foi governador de um estado nos Estados Unidos, ele é de origem austríaca. Ele não pode ser presidente da república lá nos Estados Unidos, porque a origem dele não permite. Então, não é alcançável. Ah, eu quero ter um iate de $1 bilhão. Pode ser que você alcance, mas é praticamente inalcançável. Então, é ter um sonho dentro da realidade. Isso é uma meta. E ele tem que ser relevante. O que é relevante?
Relevante é aquilo que faz você levantar de manhã para fazer aquilo. Eu vou contar um caso para vocês. O Cielo, aquele nadador que ganhou, que foi campeão olímpico e foi campeão mundial de 50 metros em natação, o objetivo dele era bater o recorde. Então o que ele fazia? Todas as manhãs ele punha em cima do beliche, que ele treinava nos Estados Unidos e morava numa república que tinha um beliche, e ele deitava na cama debaixo do beliche. Então ele punha todos os dias em cima do beliche o número de segundos que ele ia ter que baixar para bater o recorde mundial. Isso dava para ele a sensação de que ele ia ser o campeão do mundo. Ele pensou lá na frente, ele se via como campeão, e isso fazia ele se movimentar, fazia ele levantar da cama, fazia ele cair na piscina, fazia ele treinar 10, 11 horas por dia para conseguir bater o recorde. E foi o que ele conseguiu. Tá bom? E ela tem que ser, não mais importante, mas tão importante quanto as outras, ela tem que ser temporal. O que é temporal? É onde todo mundo se perde. Eu quero baixar meu peso. Eu quero baixar 5 quilos do meu peso. Beleza. Em quanto tempo você vai baixar esse peso? Quando que você vai ter o peso que você quer? Isso é temporalidade. Você tem que traçar um horizonte temporal e saber o que você vai fazer. E aí você vai ter método para chegar lá. O que é o método? É você dividir a meta em pedaços. São pequenos pedaços. Por exemplo, como eu estava falando de perder peso, eu não posso perder 5 quilos de uma vez só. Se eu perder 5 quilos de uma vez só, eu vou ficar desidratado e posso até morrer. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou perder 500 gramas durante os primeiros 15 dias. Depois eu vou perder 700 gramas durante os próximos 15 dias. Depois eu vou perder mais 700 gramas ou 800 gramas nos outros 15 dias. E assim eu mensuro dentro de um horizonte temporal, eu vou colocando o que eu vou fazer para que alcançar aquela meta de 5 quilos, quanto eu vou dividir e saber exatamente quanto tempo eu vou chegar no meu peso ideal. Estão pegando? Tem alguma pergunta, gente? Tem alguma pergunta Tem. aí já? Tem uma pergunta do Fernando. Ele perguntou uma pergunta: e como posso fazer que essa meta ela chegue mais rápida? Tem alguma forma? Para bater a meta mais rápida, né? Para bater a meta mais rápida, é exatamente isso que eu estava te falando. É você colocar dentro do seu horizonte temporal, em cada espaço de tempo, para você alcançar esse objetivo. Aquilo que eu te falei, eu quero comprar um carro, mas eu vou financiar ele em 10 anos. Não, eu quero financiar ele em 5 anos. O que eu preciso de fazer para economizar esse dinheiro durante os meses, para que em vez de 10, eu pague ele em 5 anos. Legal? Espero ter respondido. Tá bom? Perfeito. Isso que eu estou falando para vocês é o que é essencial para que você continue tendo uma meta. É planejamento. O meu nome é meta e o meu sobrenome é planejamento. Se eu tenho uma meta e não tenho planejamento para chegar nela, eu não consigo chegar nessa meta. Eu vou ficar boiando, eu vou ficar só sonhando e não vou conseguir chegar lá. Legal? E o que é planejamento? É exatamente fatiar as necessidades que eu vou ter para chegar lá, para alcançar meu objetivo e fazer isso com vontade, com relevância, com aquele elan de chegar onde eu quero. Tá bom? Como é que a gente escreve uma dica isso aí, hein? Como é que a gente escreve uma meta? O ideal de você escrever uma meta é você escrever uma meta, você imaginar. Lembra que eu fiz um exercício com vocês de lembrar do passado? Vou sentar para ficar melhor para você. Lembra que eu fiz um exercício para vocês lembrarem do passado? Agora vocês vão lembrar do futuro. O que é lembrar do futuro? É pensar naquilo que você quer. É sonhar com aquilo que você quer. E como a meta tem que ser específica, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu queria comprar um carro e eu não sabia que carro que eu ia comprar. Eu precisava de trocar o carro. Eu andava com o carro do filho do meu sócio e o carro estava muito velho. E eu falei, preciso comprar um carro. E aí eu vi um carro do meu filho. Meu filho tinha uma Spin
E eu fiquei apaixonado pela Spin. E eu falei, eu quero essa Spin. Aí o que eu fiz? Quanto que você quer pela Spin? E meu filho me disse o preço. E eu queria aquele carro. Aí eu fui e escrevi minha meta. Eu quero uma Spin com menos de 70 mil quilômetros. Todos os detalhes. Cinza, com estofamento de pano, com roda de magnésio, com piloto automático. Todas as coisas que eu queria dentro do carro. E qual foi a minha surpresa? Que quando eu falei para o meu filho, eu quero comprar esse seu carro, ele falou, pai, eu queria comprar um outro carro, você me ajuda a pagar o financiamento e eu passo esse carro para você. E eu consegui alcançar minha meta no começo do ano passado. Parece simples, mas é simples mesmo. É só você querer, você jogar para o universo o que você quer e você especificar o que você quer, explicitar o máximo possível, botar todos os detalhes daquilo que você quer chegar, aonde você quer chegar, e você consegue chegar. E você tendo planejamento para isso, eu estou pagando o carro até agora, porque eu consegui fazer um financiamento. Pegou? Então, a dica é a seguinte, quando eu escrevo a minha meta, quando eu vou escrever a meta, que eu vou especificar a minha meta, eu escrevo a meta no passado, como se já tivesse acontecido aquilo. Aquela vivência que nós tivemos do passado é você viver ela no futuro, sentir os hormônios que você vai sentir quando você tiver alcançado aquele seu objetivo, quando você tiver alcançado a sua meta. O prazer de chegar lá, o prazer de ganhar o prêmio. A meta é ganhar um prêmio, eu vou ganhar esse prêmio. E quando você ganha, aquela sensação de ganhar, aquela sensação de eu consegui, o yes que a gente fala, esse é o que vai te levar para frente. Isso que te entusiasma. Aliás, a palavra entusiasmo, vocês conhecem a origem da palavra entusiasmo? Entusiasmo vem de in-theos, do grego. In-theos. In, dentro. Theos, Deus. In-theos, entusiasmo significa você com Deus dentro de você. Olha a força que você tem. Você tem a força divina. Quando você tem entusiasmo, quando você faz uma coisa com amor, quando você faz uma coisa com vontade, quando você faz uma coisa com dignidade, que é outra coisa que a gente tem que pensar na nossa meta. Quando a gente for traçar uma meta, pensar em quem a gente vai prejudicar e se a gente vai prejudicar alguém. Se for assim, não trace essa meta. Mude de objetivo, mude de opinião. Porque quando você prejudica alguém, futuramente esse prejuízo vai vir para você e talvez com juros e correção monetária. Então, a minha dica é a seguinte, quando for escrever, escreve com verbos fortes. Eu ganho, eu ganhei, eu fiz, eu comprei, eu construí no passado. Tudo que eu quis, eu tenho que fazer no passado. Tá? E aí você vai viver aquela meta como se fosse uma realidade. Isso é meta, gente. Meta é simplesmente você passar para o papel aquilo que você quer e você ter essas especificações, elas ser específicas, ser mensurável, ser alcançável, ser relevante e ser temporal. Se não tiver isso, você vai ter um sonho e não uma meta. Só para vocês ouvirem, essa citação eu não sei de quem que é, mas metas desafiadoras criam medo do fracasso. A ausência de metas garante o fracasso. Se você não tiver meta, você está dirigido para ser igual o louco da aldeia. Cada vez que você acerta alguma coisa, você vai lá e põe o alvo. É isso que você quer da vida? É essa que é a realização que você quer? Sua realização está nas metas que você traçar. A sua realização está naquilo que você traçar como seu objetivo. E o seu objetivo pode ser passar de ano, não só para ganhar nota, mas para aprender. Tirar 8 numa prova não é o suficiente. Tirar 8 numa prova significa que você não sabe 20% daquilo que você deveria de saber. Então, trace metas desafiadoras, metas que façam com que você realmente levante da cadeira e fale, eu vou fazer. Levar você para a ação. Usar o seu chá. Vocês já ouviram falar em chá? Chá é C-H-A.
O que é C? C é conhecimento. H, habilidade. E A, ação. A meta dirige você para a ação. Se você tem conhecimento para fazer alguma coisa, se você tem habilidade para conseguir essa coisa e não tiver ação, você vai viver na ilusão. Agora, quando você tem conhecimento, habilidade e parte para a ação, o resultado é sempre positivo. Já pensaram nisso? Persistência sem meta é teimosia. Eu já vi gente que teve uma meta, que quando ele quis alcançar essa meta, o nosso ex-presidente da República, uma capacidade tremenda, persistente até o fim, e conseguiu, depois de 4 derrotas, ele conseguiu ser presidente. O único problema é que, infelizmente, não foi muito, o caráter dele não foi dos melhores. Mas, enfim, essa é a persistência. Eu quero uma meta e eu vou conseguir. Eu consigo chegar lá. E quando vocês escreverem a meta, escrevam com verbos fortes. Aquilo que você já fez, aquilo que você já conseguiu. Tá bom? É mais ou menos isso aí que a gente tinha para falar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Tem uma dúvida da Aniele. Boa tarde, professor. O senhor acha que a falta de planejamento para as metas está ligada principalmente à falta de organização ou algum outro fator que compromete isso? Com certeza. A organização é a base do planejamento. Como é que você faz um planejamento? O planejamento, normalmente a gente responde, a gente usa uma ferramenta para fazer planejamento, porque essa é a ferramenta das metas, tá? Para fazer um planejamento, a gente usa uma outra ferramenta que chama 5Ws e 2Hs. 5Ws e 2Hs porque vem do inglês. Mas não é nada mais, nada menos do que as perguntas: o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, com quem eu vou fazer, quem vai me ajudar, quanto vai me custar. Essas perguntas que você tem que fazer quando você for fazer seu planejamento. E quando você põe isso no papel ou põe isso numa planilha, você passa a organizar isso aí. A primeira coisa que você tem que fazer quando você for traçar uma meta é fazer a parte temporal da meta. Lembra? A parte temporal é você colocar num horizonte temporal, colocar isso dentro de um calendário, o que você vai fazer naquele dia e naqueles próximos dias ou nas próximas semanas para você alcançar a meta. Se você coloca isso num papel e se você coloca isso numa planilha ou num calendário, você já sabe o que você vai ter que fazer. Outra dica, essa é mais legal ainda. Quando você imaginar uma meta, quando você achar que essa meta alcançou, por exemplo, eu já comprei meu carro. Aí, a primeira pergunta que eu faço, quando eu estou sonhando com esse meu carro, quando eu estou só imaginando que a meta ainda está na minha cabeça, eu faço o seguinte: qual foi a penúltima coisa que eu fiz para comprar o carro? Eu assinei um cheque no valor da entrada. E aí, antes de assinar o cheque, o que eu fiz? Aí eu fiz um depósito no valor do cheque. Para fazer esse depósito, o que eu fiz? Aí eu fiz uma economia que estava na caderneta de poupança e eu passei para a conta corrente. Antes disso, quanto que eu fiz de poupança? E eu venho de trás para diante. Eu venho da minha meta para trás, vendo cada ação que eu cometi, cada ação que eu pratiquei, para chegar naquela meta. Se você consegue fazer isso até o dia de hoje, você sabe o caminho. E se você sabe o caminho, é só seguir. Tá certo? Não é que nem Alice no País das Maravilhas. Você vai saber o seu caminho. Você vai saber onde você quer chegar. Tá bom? Ótimo. E qual vai ser o primeiro passo? A minha pergunta é: vocês têm alguma meta em mente? Você tem uma meta que você gostaria de alcançar agora? Pensou nela? Escreve. E depois escreve o que você vai fazer hoje para alcançar essa meta. Hoje, para conseguir alcançar aquilo que você quer na sua vida. Hoje, agora, terminando a nossa live, você ir para o papel, escrever e falar: o meu primeiro passo vai ser esse, o meu planejamento, a minha organização vai ser o meu primeiro passo esse, o segundo passo assim e o terceiro passo e assim por diante. Tá bom? Respondi a sua pergunta? E começar, né, Zacarias? O importante é isso. Colocar a meta no papel e começar. Então eu queria fazer um desafio aí, viu? Quem tiver online aí,
que topar o desafio, coloca aí, tamo junto, eu topo o desafio. Você vai escrever a sua meta hoje. Sua meta que você tem de pequeno, de médio e longo prazo, né? Escolha, determine seus sonhos, seus objetivos como algo tangível, né? Então, anota aí, quem não anotou ainda, é o seguinte, é uma dica que a gente sempre dá. Quando você for, os alunos nossos costumam perguntar às vezes, quando está começando o curso, é para levar caderno? Sempre, se você for para estudar online, no computador, na escola, qualquer coisa que você for fazer, anote. Quando você anota, isso aqui, ó, por exemplo, eu aprendi muito aqui escutando o que o Zacarias estava falando. Se eu não tivesse anotado, poderia eu esquecer daqui da minha mente. Como eu escutei de um jeito, fui anotando de outro. O pessoal tá falando tamo junto aqui. Tamo junto aí, ó. O pessoal topa o desafio, é isso aí. Como eu anotei tudo, então isso daqui vai ficar salvo. Quando eu ler, eu ainda vou aprender de uma outra maneira diferente, para me criar as minhas metas. Então hoje você vai pensar em algo que você quer, que é tangível, e vamos colocar essa meta no papel. E o que você pode fazer hoje para iniciar a conseguir bater a sua meta, certo? Eu tenho uma pergunta aqui, Antônio Zacarias, para você, para saber se nós estamos corretos, estamos no caminho certo ou não. O nosso querido instrutor Carlos Bezerra, que teve que ir para o Rio de Janeiro, né? Você se lembra dele, que nós fizemos aquele treinamento aqui com os alunos de salva-vidas, do curso de salvamento aquático. Lembro. O Carlos Bezerra, carioca, bombeiro civil e guarda-vida civil, salva-vidas, né? Para quem não conhece, ficou com a gente aqui quase um ano em Porto Seguro, dando aula para os nossos alunos. E ele criou, com nossos alunos de bombeiro civil e de salva-vidas, um brado em que no final de cada aula, os alunos ficavam em formação e ele falava, vamos lá, atenção para o brado. Vamos lá! Aí os alunos começavam, GTBC, eu quero, eu posso, eu consigo. Então isso ficava na mente dos alunos. Eles querem. Se eles querem, eles podem. Se eles podem, eles conseguem. Tá correto, Zacarias? Você pode falar algo pra gente sobre isso aqui? O nosso querido Carlos Bezerra, os nossos alunos estão no caminho certo? Então agindo assim? mesmo. E é o que a gente chama de grito de guerra. E... Eu vou fazer. Os Apaches usavam o Jerônimo, né? Jerônimo. Então, que é quando você vai se entregar mesmo aquilo. Só pegando um gancho da pergunta, você tem metas de curtíssimo prazo, de médio prazo, de curtíssimo prazo, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. As de curtíssimo prazo são até 3 meses, mais ou menos. A de curto prazo, até 1 ano. A de médio prazo, até 5 anos. E a de longo prazo, até 20 anos. Então, quando eu fiz aquele exercício do Shazam, faça esse exercício antes de traçar a sua meta. O que você vai fazer daqui a 20 anos? Como que você vai estar daqui a 20 anos? O que você vai estar fazendo daqui a 20 anos? Faça esse exercício, feche os olhos, respira profundamente e pensa no que como você vai estar daqui a 20 anos. Pensa como você vai estar daqui a 10 anos. Pensa como você vai estar, imagina como você vai estar daqui a 5 anos. E agora o que está te coçando para você fazer o mais rápido possível, o que você vai fazer nos próximos 3 meses ou 4 meses. E aí dê o primeiro passo para chegar nessa meta principal, nessa grande meta. Então você tem metas de curtíssimo, metas de curto, metas de médio e metas de longo prazo. A meta de longo prazo normalmente é uma só. As de curtíssimo prazo, no YouTube, ela a respeito de planejamento. O que ela faz? Ela pega as suas metas e ela faz uma caixinha de desejo. O que é essa caixinha de desejo? Na caixinha de desejo, ela põe tudo que ela quer. É um papel, ela escreve tudo que ela quer. E aí, como tudo que ela quer está na mão, ela vai traçando depois as metas naquilo que ela achar que tem prioridade. Por exemplo, eu quero uma meta bobinha. Eu quero tomar um sorvete. Agora não pode porque nós estamos com a pandemia aí. Mas eu quero tomar um sorvete. Como eu vou fazer para tomar esse sorvete? Eu vou precisar de dinheiro, vou ter que me locomover ou vou ter que pedir
no delivery, se é que tem algum delivery de sorvete. Então, esse planejamento, o planejamento é importante para você, nas suas metas pequenininhas, começa com uma meta pequena, começa fazendo com alguma coisa que você sabe que vai alcançar, mas que te dê vontade, tá bom? Que te dê embalo, que faça você se movimentar, não ficar só sentado na cadeira. Mas se você pensar numa meta e conseguir alcançar, eu já perguntei para vocês, qual foi a última vez que vocês atingiram um objetivo? Qual foi a sensação que vocês sentiram quando vocês atingiram esse objetivo? Pensem nisso. Pensem nisso. E o grito de guerra é quando você alcança esse objetivo ou quando você está alcançando esse objetivo. Quando você está lutando para isso. Quando você está nadando para bater o recorde mundial. Quando você está juntando dinheiro para comprar o seu automóvel. Quando você está se dedicando e se entregando a uma pessoa porque você vai casar com ela. Isso que é legal. Ela tem que ser relevante. Se ela não for relevante, não é meta. Se ela não for smart, ela não é meta. Tá bom? E vamos ter o grito de guerra. Qual que é o nosso grito de guerra? Eu quero, GTBC, eu quero, eu posso, eu consigo. Yes! Ah, Brasil! Tem mais uma pergunta. Eu tô vendo umas aqui. É de quem que você vai perguntar? Fernando. Peraí, vamos perguntar. Tem um aluno aqui que perguntou aqui. Vocês vão responder as nossas perguntas? Vamos. Eu vou olhar aqui todas as perguntas que foram feitas. Vamos lá. Primeira, nosso querido Samuel Aires de Castro perguntou: qual a dica, Antônio Zacarias? Quando não consegue, ele fez a meta todo direitinho, mas não conseguiu bater a meta no prazo que estipulou. Tem alguma dica que pode dar para ele? Sim, senhor. Quando você diminui muito o prazo, o que significa isso internamente em você? Você está ansioso. A ansiosidade é um defeito gravíssimo para a gente alcançar nossos objetivos. Respira fundo. Por que você não chegou lá? Começa a olhar os erros. A gente aprende pelos erros, tá certo? Diz que errar é humano. O errar é humano e é bom, porque a gente aprende. O que aconteceu de você ter estourado o prazo? Você pensou nisso? Você analisou isso? Não é só olhar e falar, poxa, perdi. Não é por que eu perdi. O que aconteceu comigo de eu ter perdido esse prazo? O que aconteceu durante a minha caminhada, durante o meu planejamento? Porque planejamento não é uma coisa fixa, não é uma coisa que é constante. Eu tinha planos de viajar esse ano. Não posso sair daqui, eu estou preso por causa da pandemia. Tá certo? Então, a gente tem que ter flexibilidade. De repente, você está colocando um prazo muito pequeno para você conseguir as suas metas, porque você está ansioso para alcançar esse objetivo. Legal. Vontade de querer é uma coisa, ansiosidade é outra. Ansiosidade te gera estresse. E estresse, hormônio negativo. Você cai e aí cai a sua produtividade ou a sua produção. Tá bom? Fernandinho perguntou aqui, ó. Ele tem uma meta, mas é para o futuro. Então ele tem que planejar logo para que no futuro essa meta aconteça. É aquilo que a gente estava falando, né, Zacarias? Ele tem uma meta para daqui a 20 anos? É a meta principal dele. A meta principal dele é daqui a 20 anos? Legal. O que eu vou fazer hoje para daqui a 20 anos eu conseguir alcançar essa meta? O que eu vou fazer hoje para daqui a 20 anos eu ter R$1 milhão na caderneta de poupança para eu poder levar uma vida tranquila, sem depender de aposentadoria ou de qualquer outro tipo de coisa? Isso não é fácil de se fazer, mas é fácil de colocar no papel. E aquilo que eu te falei, pensa lá na frente e vem voltando. O que eu fiz para ter esse dinheiro? Qual foi a penúltima coisa que eu fiz? A antepenúltima, a antepenúltima e assim por diante. Aí você vem e você traça o seu caminho de hoje até onde você quiser alcançar a sua meta. Respondi a sua pergunta? Acredito que sim. O pessoal costuma falar assim, né? Que depois que a pessoa ganha o seu primeiro milhão, aí dificilmente ela volta mais para trás, né? Ela começa a ganhar vários outros milhões. Então acho que uma meta interessante, por exemplo, para quem quer ficar rico, para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer ganhar R$1 milhão. Você já escreveu já no papel 1 milhão? Você já viu o tanto de zero que é?
o tanto de 0 com 1 antes. Então vamos começar hoje a agir. Eu tô vendo aqui muita gente aqui, ó. André, Denise, Samuel. Tem alguns que não tem o nome, né? Porque aqui no Instagram não tem o nome, mas tem alguns que estão colocando aqui. Todo mundo aceitou o desafio, Zé Carias. Beleza. Foi muito Parabéns. bacana, muitos aceitaram o desafio. Todo mundo colocou aqui, ó. Tamo junto, Jace, Ellen, Henrique, Viviane Gonçalves, nossa diretora de Relações Públicas, Aniele. Um abraço, Viviane. Tá aqui a Denise, Henrique, vamos lá, vamos passando aqui para poder ver todo mundo. Fernando, né? Arthur de Araújo, Bárbara Figueiredo. São vários aí que topou o desafio. E tamo junto, vamos então anotar nossas metas de curto, médio e longo prazo hoje. E o que nós podemos fazer hoje para conseguirmos alcançar essas metas. Tem mais alguma pergunta aí, Alessandro? Às vezes não passou batido aqui. Deixa eu ver. Tá aqui. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui. Da Aniele. A administração do seu próprio tempo também pode ser um aliado para o planejamento e concretização das metas. Não é isso, professor? Exatamente. Administrar o tempo hoje é uma das coisas mais difíceis que a gente percebe. Depois do advento das redes sociais, existe um trabalho que chama Tríade do Tempo. Procura ver isso aí. Você tem as coisas que são relevantes, as coisas que são urgentes e as coisas que são só prazer. Quanto tempo você perde dentro das 24 horas do dia, dentro da sua escala de 24 horas, quanto tempo você gasta fazendo as coisas que são relevantes, fazendo as coisas que são urgentes e fazendo as coisas que não têm importância nenhuma, que não vão levar você a lugar nenhum. Por exemplo, ficar no WhatsApp, conversando com um amigo, ou então vendo vídeo que você recebe 1 milhão de vídeos metendo pau em presidente, metendo pau em ministro, metendo pau em todo mundo. Quanto tempo você perde atrás dessas coisas? Quanto tempo você perde assistindo novela da Rede Globo? Quanto tempo você perde fazendo coisas que não são relevantes para você? As coisas urgentes só se tornam urgentes quando aquilo que é relevante não foi feito dentro do prazo que deveria de ser feito. Tá? Isso é administrar o tempo. Não é muito fácil, mas dá um pouquinho de trabalho e principalmente uma dorzinha no coração, porque não vai ter... Eu, por exemplo, faço o seguinte, eu tenho hoje não, porque a gente está em pandemia, mas normalmente, durante o trabalho normal, eu abro o meu WhatsApp de manhã, um pouco antes do almoço, às 4 horas, 5 horas da tarde, às 8 ou 10 horas, 8 ou 9 horas da noite e depois antes de dormir. Durante o espaço em que eu não estou no WhatsApp, todas as pessoas que eu conheço, que são meus amigos e que sabem que eu ando dessa maneira, que eu tenho essa administração de tempo, eles respeitam. Eles podem me mandar um WhatsApp, meus filhos, por exemplo, ele me manda um WhatsApp que não seja urgente, às 8 horas da manhã, ele sabe que eu só vou ver a meio-dia. Tá? Agora, se ele tiver urgência de falar comigo, ele usa o telefone, que é simples, tá certo? Então, uma forma de administrar o tempo é exatamente fazer isso. Dividir o que você tem de tarefas no dia, dentro do seu horizonte temporal do dia, e o tempo de descanso, o tempo para você cuidar, porque nós somos 3 coisas, né? Nós somos um tripé, nós somos corpo, mente e alma. Como é que nós estamos cuidando do nosso corpo? Como é que nós estamos cuidando da nossa alma? Como é que nós estamos cuidando da nossa mente? Né? Então, durante o dia eu tenho que tratar dessas 3 bases da minha vida, dando tempo para cada coisa. Eu, por exemplo, o João é testemunha, eu tenho uma meta de toda semana eu nadar 3.000 metros. Toda semana eu nado 3.000 metros. Então dá uma média de 500 metros por dia e uma sobra. Tem dia, que nem hoje, por exemplo, eu fiz 1.000 metros, porque eu não tinha o que fazer. Mas eu estou cuidando do meu corpo, eu estou cuidando da minha... Aí, espiritualmente, como é que eu estou? Mais tarde, eu vou fazer uma meditação para cuidar da minha alma, cuidar da minha mente.
E depois eu vou ler mais um livro, assistir um vídeo interessante, né? De alguém que seja interessante, em vez de assistir novela da Globo, desculpe os... Quem gosta? Desculpa quem gosta. O povo já né? tá chiando aqui. O pessoal dali de trás, que gosta da novela da Globo, mas eu acho, é o meu ponto de vista, é uma perda de tempo. Então, pensem nisso. Respondi a sua pergunta, te dei mais uma dica? É que assim, né, Zacarias? A pessoa escolhe o tempo que tem de lazer com o que quer. Alguns vão pro WhatsApp, outros preferem uma novelinha, aí outros preferem sair pra rua. E agora que não tem como sair pra rua, fica todo mundo em casa. Aí, ó, o que acontece, gente? É a questão da administração do tempo que a Aniele falou, nossa professora Diona, tá aqui online. Inclusive, eu queria pedir pra todos, gente, que tá acompanhando, que achou válido a live, tira aí agora aí um print aí da tela. Nós vamos fazer aqui, ó, aquela pose da garra, da força, da determinação, para que todos nós consigamos alcançar os nossos objetivos, as nossas metas. Então, assim, as metas dos nossos alunos, os sonhos dos nossos alunos, a nossa obrigação, o nosso objetivo é ajudar os alunos a chegarem lá. Então, vamos lá que nós queremos ajudar vocês a conseguir alcançar as metas de vocês. Então, tira um print aí da tela e posta o GTBC, que nós vamos repostar de todos vocês, tá bom? 3, 2, 1. Força! Tamo junto para conseguir alcançar as metas e objetivos, os nossos sonhos. Então a vida não é fácil, é uma luta, uma batalha constante, onde essa administração do tempo, bem pontuado pela nossa professora Diona Aniele, pode ajudar muito a chegar lá. Eu, por exemplo, tenho gente, igual o Zacarias falou, tem gente que já sabe, que já passou até raiva com isso, então já até sabe. Se for urgente, me liga. Quando não é urgente, que manda uma mensagem. Eu, durante o meu dia que eu estou trabalhando, eu não olho grupo de família, grupo de amizade. Eu não olho conversas de pessoas que não estão, por exemplo, no meu convívio, no momento de trabalho. Então, no meu momento de trabalho, eu só olho o meu WhatsApp profissional para poder dar atenção às pessoas que eu devo dar atenção devida ao meu trabalho, para não misturar. Aí deu 9 horas da noite, 10 horas, estou tranquilo, agora eu vou olhar grupo, vou ver piada, vou ver a família, isso se eu tiver o tempo. Tem dia que eu não tenho esse tempo, que eu prefiro ler um livro, fazer um curso online, estudar, porque eu tenho que cumprir minha meta. Eu estou com a minha meta, minhas diretrizes, diário, escalonado, que eu aprendi muito aqui hoje, que é você detalhar sua meta. Então não é só colocar ela lá na frente e você demorar de começar, ou fez uma ação hoje e amanhã esqueceu. Então você detalha ela por dia, por horários, de coisas que vocês têm que conseguir para poder conseguir chegar lá. Não é isso? Pois a vida não é fácil, é uma luta. Então a gente tem que traçar as nossas metas. Tem mais uma pergunta aí, doutor Alessandro? Fernando, professor, se uma pessoa tiver uma meta e ela desistir de fazer para recuperar essa meta, tem algum outro jeito? Tem, é só escrever ela de novo, reescrever a meta. E isso é normal, isso é muito normal. Você às vezes tem uma meta, por exemplo, de querer se formar no curso que você está fazendo. Aí de repente acontece alguma coisa e você não consegue terminar o curso naquele período. Reescreva a sua meta. Daqui 1 ano eu vou reiniciar de novo, ou daqui 2 anos eu vou reiniciar de novo e vou recomeçar. O bom do ser humano é que a gente consegue fazer isso. A gente tem essa flexibilidade de poder reiniciar as coisas. E não é vergonha nenhuma deixar de alcançar uma meta. Pelo contrário, você às vezes escreve a meta e vê que aquela meta não está fácil para você alcançar, reescreva ela. Alongue o prazo, o seu horizonte temporal pode ser aumentado, mas o principal é você ter vontade, o seu objetivo, o contexto que você colocou naquilo que você quer. O seu contexto é importante. E o importante desse contexto é saber que aquilo vai te fazer feliz. E se não te fizer feliz, não faça. Tá certo? Então, uma ótima dica aí para traçar as metas. Coloque coisas que te deixem feliz no caminho. É claro que nem sempre vai ser um mar de rosa, né? Para poder chegar lá, a gente vai ter que ralar. Mas aí coloque coisas que no caminho te deixem feliz para que você consiga chegar lá. Então, obrigado a todos aí pela participação, viu, gente? Se tiver mais dúvidas, perguntas quanto a isso daí,
Deixe nos comentários lá do Instagram, do Facebook, do YouTube. Inscrevam lá no nosso canal no YouTube, tem vários vídeos. Quem tiver vídeo aí das aulas, tá? Os alunos que tem os vídeos, manda pra gente aí no PV pra gente poder publicar lá no YouTube. E um abraço aí a todos, muito obrigado pela presença, viu, gente? Pra finalizar, tem mais alguma pergunta O aí? aluno perguntou, quando a gente sair do curso, a gente vai poder estar continuando acompanhando vocês pela live? Com certeza. Quando concluir um curso, você pode começar outro e vai estar sempre com a gente no que precisar. A gente também tem muitos amigos ex-alunos, né? Tem muitos ex-alunos que a gente ajuda eles a conseguir um emprego. Tem a gente que estudou com a gente, depois trabalhou com a gente. A gente auxilia. Agora a gente tem nós estamos com uma agência de RH, de recursos humanos, que vai vir aí pós-pandemia, essa novidade para vocês, para auxiliar todos os nossos alunos aí no mercado de trabalho, elaboração de currículo, encaminhamento, postura correta de se portar, para auxiliar o empresário que quer contratar e fazer esse meio de campo do aluno que quer conseguir o emprego. Então vem muita novidade para vocês. Muitas aí parcerias. no momento, muitas parcerias, muitas novidades. Inclusive queria confirmar para vocês aí, estamos vendo só a questão da data, vai ter uma live no Tô à Toa lá com o Paulinho, né? Um abraço aí pro Genaildo, Gilvan, o Paulinho, todo o pessoal do Tô à Toa, que vai fazer uma live para nós aí daqui uns dias, que vai ter presença inclusive de bombeiros civis, salva-vidas, nós vamos falar da área da saúde, falar sobre a área de empreendedorismo de sucesso, que ele chegou aí sendo um empresário que lidera, né, uma empresa, uma das maiores empresas aqui de Porto Seguro, que é o maior complexo de lazer, o Tô à Toa, uma cabana de praia, né? Então, gente, queria mandar um abraço aí para todos os nossos queridos alunos responsáveis e que Deus abençoe a família de vocês. Muito obrigado, viu, Zacarias, por dar esse show aqui pra gente. Me ajudou bastante a O estabelecer pessoal as tá metas. comentando aqui, aula sensacional. E Muito vamos, bom. é isso aí, muito obrigado, viu? Muito obrigado, gente. E vamos que vamos. Espero que podemos ter ajudado um pouco, né? Para que cada um contribuímos, para que cada um consiga alcançar suas metas e seus objetivos. Então estamos juntos nessa daí. Juntos somos mais fortes e vamos conseguir chegar lá. Muito obrigado. Com certeza. Uma boa tarde. Deus abençoe a todos, pessoal. Boa tarde, obrigado. Valeu, obrigadão. Bate.